Eu estava orando sobre o que falar hoje e eu estava num momento de oração e adoração ao Senhor e foi legal pra caramba. Eu estava sozinho em casa ontem, teve aniversário de criança e não ficar sozinho é legal, né? Mas ficar sozinho com o Senhor é legal. E eu tive um tempo ali com Deus e enquanto eu adorava Ele, eu senti Deus falando, fala sobre casamento. E aí tá bom, Deus. Então tá, vou falar sobre casamento. Quem aqui é casado? Quem aqui ainda não é casado, mas está orando e quer casar logo? Amém. Deus é bom. Amém? A maioria é casado. Mas não é sobre o seu casamento que eu quero falar. Então vira para o irmão que está do seu lado assim e fala, não é sobre esse casamento que ele vai falar. Peguei você de jeito, né? Mas o que eu quero falar, irmãos, na verdade é do grande casamento. O casamento de todos os tempos, o casamento do século. O casamento que vai acontecer entre a noiva de Cristo e o noivo que é Cristo. Amém? Esse é o casamento que eu quero falar. Esse é o casamento que a gente, como igreja, nós devemos ansiar, nós devemos desejar. E como todo casamento, a Bíblia fala em vários momentos sobre esse casamento. Eu não teria capacidade de abordar tudo que fala sobre esse tema, mas eu queria compartilhar algumas coisas que Deus colocou no meu coração. E a primeira coisa é que casamento ele tem pelo menos dois personagens, ou tem vários personagens, né? Mas dois personagens são essenciais para um casamento acontecer, sim ou não? Quais são? O noivo e a noiva. Se não tiver o noivo e a noiva, não rola casamento, não é? Então, principalmente, tem que ter o noivo e a noiva. E eu gostaria, nessa noite, de focar com você na noiva. O noivo, a gente sabe quem ele é. E ele está disponível para eu e você conhecermos ele. Amém? Mas eu quero conversar com você hoje sobre a noiva. Por quê? Porque nós somos a noiva. E como noiva, nós precisamos falar mais sobre esse casamento. Nós precisamos pensar mais sobre esse casamento. É ou não é? Bom, todos nós que estamos em Cristo, nós estamos prometidos. Então fala assim, eu fui prometido em casamento. Então nós, como noiva de Cristo, nós somos prometidos a Deus. Isso está em você pode abrir comigo lá, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, no versículo 2 em diante, ele fala o seguinte, pois o cuidado que tenho com vocês vem do próprio Deus. Eu os prometi como noiva para um único marido. 11:2, segunda aos Coríntios. Eu os prometi como noiva pura a um único marido, Cristo. No entanto, temo que sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. Mas aqui o apóstolo Paulo está falando, olha, eu prometi vocês a um único marido. Então eu quero que você pense nisso. Nós fomos prometidos em casamento a um único marido. Hoje em dia a gente não tem muito essa ideia de prometido, né? Uma pessoa ser prometida em casamento. Mas há um tempo atrás, se a gente voltar na história aí, a gente vai lembrar de casos em que a pessoa era prometida em casamento sem nem sequer conhecer, às vezes, a pessoa que era o candidato a se casar. Muitas vezes era mais velho, né? O homem geralmente era mais velho que a esposa, e aquilo acontecia, era uma promessa, olha, a sua filha vai casar com meu filho e acabou, beleza, beleza. Então a gente vai criar os dois sabendo que eles um dia vão casar, não é? E muitas vezes, acho que não sei como seria, né, imaginar uma coisa dessa, mas provavelmente, muitas vezes, as pessoas, quando se casavam, a maioria das vezes, elas iam começar a se conhecer, só depois que casasse.
Mas isso você acha que é legal, sim ou não? Nós que temos uma outra cultura, uma outra ideia, né? Como que funciona hoje em dia? A gente começa a se relacionar com alguém, começa a conhecer alguém, começa a gostar dessa pessoa cada vez mais e se envolver, e de repente um dia pensa, não vivo mais sem essa pessoa. Eu quero juntar meus trapos dela e ficar junto. Eu quero morrer ao lado dela. Eu quero ter filhos ao lado dessa pessoa. Eu me sinto bem quando eu estou com ela, né? Ou me sinto bem quando eu estou com ele. Eu quero casar e quero ficar para sempre com essa pessoa, pelo menos até que a morte nos separe, né? Então, o que acontece? Então, primeiro aconteceu um relacionamento. Agora, nós, com relação a Cristo, nós estamos prometidos em casamento. Ou seja, é fato que nós, como igreja do Senhor, vamos casar com Cristo. A gente já está prometido. E da mesma forma que a noiva era prometida em casamento, há um tempo atrás na nossa história, a noiva muitas vezes ela era prometida em casamento ainda criança, imatura. Às vezes eram crianças, meu filho vai casar com a sua filha, né? Imagina o Davi, né, comprometido com alguém desde já. Ele é criado a pensar, não, você vai casar com aquela pessoa, você não tem opção. Então o que acontece? Ele já poderia casar? Da mesma forma, nós estamos comprometidos em casamento. Mas nós estamos aguardando esse casamento, sim ou não? Só que aí entra a questão, como está a minha e a tua expectativa com relação a esse casamento? Como você e eu temos nos preparado para esse casamento? Eu não sei você, mas quando eu me casei, eu estava assim, doido para casar, né? A gente veio para cá, a gente era noivo, e a gente morava em 2 kitnets lá no centro e tal. Aí foi chegando perto da época de casar, a gente alugou um apartamento, e aí a Júlia foi morar nesse apartamento e eu fui morar na casa dos pastores, porque a gente não dava conta de pagar mais um aluguel. Então eu fui morar na casa dos pastores, né? E fiquei lá até casar, 2 meses. Gente, não via a hora de casar. Era assim, mas as expectativas do homem, elas são diferentes da mulher, sim ou não? E a Júlia também, da forma dela, também ansiava pelo casamento, né? É óbvio que as expectativas dela eram diferentes das minhas. E eu vou tentar aqui não apanhar em casa depois para não expor a minha esposa, né? A gente começou a conversar hoje sobre isso. E eu comecei a falar para ela, e aí, o que você pensava, né, antes da gente casar? Quais eram as suas expectativas? Como que você via a situação e tal? E aí, ela falou algumas coisas que acho que toda noiva pensa sobre isso. Toda noiva pensa no casamento, sim ou não? Acho que todo mundo pensa em casar, né? Aqueles que já são casados, beleza, mas com certeza tinham muita expectativa, sim ou não? E a noiva, ela pensava em como ela queria estar bem, fisicamente, né? A noiva, ela tinha expectativa do quê? De achar um vestido legal, um vestido que caísse bem, né? Aí no caso da Júlia, ela estava comentando que ela queria que a maquiagem dela, por exemplo, não representasse uma coisa que ela não era no dia a dia, mas que fosse mais próximo do real, mais próximo do verdadeiro. Por quê? Porque ela não queria parecer uma coisa ali na foto, né? Parecer também um casamento suntuoso e tal, depois que ela falou, vai sair dali e vai comer arroz com ovo, né? O que adianta, né? Não representa a realidade. Então daí ela falou que a expectativa dela era essa, tipo, de estar bem, de ter bastante. Ela falou que ela queria estar bem brilhante, e ela estava realmente brilhante. Quando ela entrou, gente, foi maravilhoso demais. E a expectativa dela também, ela falou que quando ela estava assim, né, quando ela entrou no salão e viu a música tocando, né, que ela ia entrar e tal, o coração dispara, né? E aí tem todo aquele lance do pai da noiva levar a noiva até o futuro marido, entregar, né, nas mãos do futuro marido e tal. Tem toda uma simbologia, mas ao mesmo tempo isso tudo representa algo no mundo espiritual. O marido agora vai ser o cabeça sobre a esposa. O marido agora vai ter responsabilidade espiritual sobre a esposa, que era antes do pai. Então ela falou que foi uma mudança, assim, ela sentiu algo no mundo espiritual com relação a isso.
Agora eu quero que você pense qual deve ser a minha e a tua expectativa com relação ao nosso casamento com Jesus. Eu lembro que a gente viajou 2 meses antes, foi tudo corrido, gente. A gente casou lá em Ponta Grossa. A gente, inclusive, importou os pastores daqui, né? A gente importou os pastores para casar a gente lá em Ponta Grossa. Foi a Thaís também, né, Thaís? Foi uma galera junto ali. E a gente importou o pessoal daqui para ir casar a gente lá. Mas eu lembro que 2 meses antes, a gente foi para lá, para Ponta Grossa, para acertar, e a Júlia escolheu o vestido dela. Por quê? Porque ela queria estar bem. Então ela foi lá, escolheu o vestido e tal, experimentou, e ficou pensando, puxa, agora eu tenho que manter minha forma para não, no dia que eu chegar, o vestido não ficar apertado ou grande, né? E aí essa era uma das expectativas dela. E da mesma forma, a gente precisa pensar em algumas coisas. Pensando nesse casamento, a gente me vem à mente, não sei se você concorda comigo, existem alguns pré-requisitos para acontecer um casamento, sim ou não? Primeiro, que os noivos precisam se conhecer. No nosso caso, nós fomos prometidos em casamento, mas isso não exclui o fato da gente ter que conhecer o nosso noivo. E a Bíblia, ela convida a gente constantemente a conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Por quê? Porque Ele é infinito, a gente nunca vai conhecer Ele inteiramente. Mas a gente precisa entender que a gente precisa ter essa expectativa de querer conhecer o nosso noivo. Além disso, os pré-requisitos são, então, o primeiro deles que eu coloquei é identidade. Isso pensando mais com relação ao nosso casamento com o Senhor. No casamento natural, o pré-requisito principal é a idade. Sim ou não? Você não pode casar enquanto você é criança. Você tem que casar, você tem que ter uma certa maturidade para casar. Na parte espiritual também. Mas eu coloquei como um primeiro requisito, com relação ao casamento que nós vamos ter com Jesus, a nossa identidade. E o que eu quero dizer com identidade? Eu e você precisamos entender que nós somos a noiva de Cristo. Eu e você precisamos saber que nós somos a noiva. Nós somos a noiva. Ah, não, mas eu sou macho, muito macho. Mas você é a noiva, não importa. Porque eu e você, por mais macho que a gente seja, nós somos a igreja. Sim ou não? E como igreja, nós somos a noiva de Cristo. Então, nós temos que ansiar por esse casamento também. Amém? E o meu amado é o mais lindo entre milhares de milhares. Amém? Eu sou apaixonado por ele. E eu não vejo a hora de casar com Jesus. Mas a primeira coisa que a gente tem que ter é essa noção de identidade. Se você abrir a sua Bíblia aí no livro de Cantares, quem aqui já leu o livro de Cantares? Cântico dos Cânticos. Quem gosta do livro de Cantares? O livro de Cantares muitas vezes parece estranho, né? Parece assim, puxa, que coisa. Mas o livro de Cantares, ele fala de um relacionamento de intimidade. Ele fala de uma intimidade entre um noivo e uma noiva. E o livro de Cantares, eu quero te convidar a meditar nesse livro, pensando nesse casamento que você vai ter com o seu amado, Jesus. No livro de Cantares, no capítulo 6, no versículo 3, fala assim: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. Isso aqui mostra identidade. Eu sou do meu amado, eu sei quem eu sou. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Eu tenho uma identidade, eu sou de Cristo e Cristo é meu. Você tem essa certeza no teu coração? Vai pensando sobre isso enquanto a gente medita sobre isso. No capítulo 7, no versículo 10, fala assim: eu sou do meu amado e ele me deseja. O nosso amado deseja a gente. Você já parou para pensar nisso? Que o Senhor Jesus deseja a igreja. O Senhor Jesus anseia pelo casamento. Ele anseia pelas bodas que Ele vai ter com a igreja. Da mesma forma, eu e você precisamos ansiar por esse casamento. Amém? Então, esses versículos, é claro que diante de tudo que tem na Bíblia a respeito disso, a respeito de identidade, isso é muito pequeno, mas eu quero fazer você pensar sobre isso. Que você tem que ter a certeza de que você é do seu amado.
E você ser de alguém que é amado por você. E não só isso, mas que esse alguém que é amado por você também te ama. Extremamente. Ele foi capaz de morrer por você. Ele te amou tanto que ele se entregou para morrer. Por mim e por você. O segundo pré-requisito que eu vejo como... Aí entra tanto a parte natural do casamento como a parte espiritual, é a maturidade. Então fala comigo, maturidade. Jesus, ele vem buscar uma noiva. E ele não vem buscar uma criança. Embora nós estejamos prometidos ao Senhor, desde criança, por quê? Desde que a gente nasceu de novo. Eu acabei de nascer de novo. Você é uma criança em Jesus, sim ou não? Desde esse momento, no momento que nós entregamos a vida para o Senhor, no momento que a gente se rendeu a Cristo, desde esse momento nós passamos a ser prometidos em casamento. Mesmo sendo bebezinhos na fé. Então não importa a sua idade espiritual, você pode pensar assim, não, eu sou um ancião já espiritual. Eu tenho muitos anos de estrada, já vi muita coisa acontecer. Já orei por muitas pessoas, já curei muitas pessoas, expulsei muitos demônios, já rodei muito, já tenho muitos testemunhos. Mesmo assim, meu irmão, você é noiva do Senhor e você é chamado a crescer mais ainda. A maturidade não para. Por quê? Porque nós queremos chegar aonde? Nós somos desafiados a chegar à medida da estatura de Cristo. E eu queria que você pensasse sobre isso. A noiva, essa maturidade, ela precisa ser desenvolvida na noiva. A noiva, ela nasce pronta. Todos nós nascemos prontos, sim ou não? Nós nascemos completos. Temos tudo. Porém, nós precisamos nos desenvolver. Não é? A criança, no comecinho lá, ela mama o leite, depois ela já vai para a papinha, depois ela vai para um alimento mais sólido, e ela vai se desenvolvendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que ela se torna um adulto. Sim ou não? Da mesma forma, eu e você fomos chamados para crescer. Porque se a gente anseia por um casamento, nós precisamos estar preparados para esse casamento. Agora, se a gente entra na vida cristã, sem esperar por nada, sem ter muita expectativa, não faz sentido crescer. Para que eu vou crescer? Tá muito bom assim. As pessoas me servem. As pessoas me dão tudo que eu preciso, me dão uma papinha quando eu preciso, correm atrás de mim quando eu estou mal. Quando eu não vou na igreja, não dou satisfação para ninguém, as pessoas vão atrás de mim. Isso é cômodo. Mas se eu começo a pensar que eu sou comprometido em casamento a um esposo, e esse casamento vai acontecer, como que eu quero estar nesse dia? Não sei você, mas eu quero estar a noiva mais linda do mundo. Porque o noivo é o noivo mais lindo do mundo. Senão não faz sentido eu e você ficarmos cantando, o meu amado é o mais belo entre os milhares de milhares. Você está falando isso só porque está escrito na Bíblia ou porque você está tendo intimidade com ele e ele está se revelando para você o mais lindo do mais lindo de milhares de milhares? Uma coisa é você saber porque está escrito, outra coisa é você saber porque aquilo foi ministrado ao teu espírito. Isso é maturidade. É quando a palavra de Deus começa a ser ministrada no teu espírito. Isso que se torna uma verdade dentro de você que ninguém pode roubar. Não é tribulação que vai roubar. Não é dificuldade nenhuma que vai roubar. Não é nada, ninguém vai roubar. Não é o diabo que vai roubar, ninguém rouba. Por quê? Porque está dentro de você. Aquilo é teu. O meu amado é meu, eu sou dele. Amém? O meu amado é meu e ele me deseja. Ou eu sou do meu amado e o meu amado me deseja. Essa identidade, ela não vai ser roubada. Essa maturidade precisa acontecer em nossas vidas. Abre comigo Efésios capítulo 5. A gente vai ler do verso 25 ao 27. Amém? Você achou?
Efésios 5, do 25 ao 27. Amém? A palavra de Deus fala assim: maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Amém? O próprio Jesus, ou seja, o próprio noivo, ele morreu pela noiva, para que a noiva fosse apresentada a ele mesmo, santa, pura, sem ruga. Ou seja, o próprio Jesus, ele dá o requisito que a gente precisa para ele mesmo, para nos apresentarmos a ele. Agora eu quero que você abra em Apocalipse, que eu pulei esse versículo, irmãos. Eu devia ter lido ele antes, mas não tem problema. Apocalipse capítulo 19, do 6 ao 8. Se você quiser só ouvir, tudo bem também. Amém? Fala assim, ó. Em seguida, ouvi outra vez algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões. Aleluia! Porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremo-nos e exultemo-nos, e a Ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. A própria noiva, ela mesma se atavia, ela mesma se enfeita, ela mesma se prepara para o noivo. Se vê que o linho fino foi dado para ela, mas quem toma o linho fino e se veste, e se prepara, se ornamenta, é a noiva. Isso mostra o quê? Que Jesus fez a parte dele. Jesus preparou o caminho, Jesus fez tudo o que ele precisava fazer para preparar uma esposa para si. Agora cabe a mim e a você pegarmos isso que Jesus fez e termos a nossa atitude. Qual que é a minha e a sua atitude? Atos de justiça. O linho fino são os atos de justiça do povo de Deus. Atos retos diante de Deus. Justiça fala sempre de retidão, algo que está conforme deveria ser, algo que é feito como Deus desejava que fosse feito. Isso é justiça. Você andar em justiça, você ter uma vida reta diante de Deus, é você fazer aquilo que agrada ao Senhor. Amém? É você ter atos que condizem com aquilo que você prega, atos que condizem com a vida que você recebeu. Isso são atos de justiça. Agora, veja que Jesus, ele apresenta a si, a noiva, pura, pela lavagem de água, pela palavra. Jesus, ele deixou tudo pronto. A palavra de Deus está escrita, e ela não foi escrita só para a gente usar ela de peso de porta, ou então como desodorante, né? Fica cheiroso, né? Não sei se fica mais cheiroso a Bíblia ou o seu sovaco. Mas enfim, não foi para isso que a Bíblia foi feita. Para que a Bíblia foi escrita? Para que a gente lesse, né? E não só isso, mas a Bíblia ela precisa se tornar viva dentro de nós. E isso só acontece pela prática, pela constante leitura, pela lavagem de água. Em João capítulo 15, versículo 3, fala lá sobre a videira. Jesus falou assim, ó, vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho pregado para vocês. Ou seja, a palavra de Jesus, ela nos limpa. Sim ou não?
Então nós, como igreja, nós nascemos de novo, mas a gente é pequenininho. E como gente pequenininha, às vezes a gente faz um monte de bobagem, sim ou não? A gente faz caquinha, a gente precisa de ajuda para andar, a gente precisa de ajuda para levantar às vezes, a gente precisa de ajuda, uma série de ajudas. Mas a gente não foi chamado para ficar só nesse ponto. A gente foi chamado para crescer, sim ou não? Só que para a gente crescer, a gente precisa se desenvolver na palavra. A gente precisa da palavra. A palavra, ela traz essa água que nos limpa e que nos faz crescer. Agora, a maturidade, ela fala, existe uma coisa na maturidade que, ou melhor, existe um caminho que nos leva à maturidade. Isso é louco, isso funciona tanto no mundo natural como no mundo espiritual. O caminho que leva à maturidade é a disciplina. Então fala comigo, disciplina. A noiva precisa de disciplina. Então fala assim, eu preciso de disciplina. Agora, a disciplina, ela tem... A palavra disciplina, você pode pensar ela em duas formas, sim ou não? Por exemplo, você pode dizer assim, eu vou aplicar a disciplina. O que quer dizer isso? Você vai corrigir, né? Tem a ideia de correção. Eu vou pôr o meu filho no canto da disciplina. Por quê? Porque ele fez arte, né? Agora, a disciplina, ela também tem um outro aspecto, que é você... E antes de ser disciplinado, você se disciplinar. Não sei se deu para entender isso. Você procura ela antes dela acontecer. Ficou mais confuso ainda? Vamos dizer o seguinte. Eu chego para o Davi e falo, Davi, se você não arrumar o seu quarto, você vai ser disciplinado. Aí ele vai lá, no primeiro dia, isso eu falo na segunda-feira. Primeiro dia ele explode o quarto e ele não arruma nada. Aí eu chego para ele, Davi, o que eu falei para você? Que se você não arrumasse seu quarto, você ia ser disciplinado. Sim ou não? Sim. Então vem cá que eu vou te disciplinar. E aí pega a chiquita e vai lá e schlept. Né? Chiquita nele. Papai te ama, mas o pai que ama disciplina o seu filho. Amém? Abraça ele, dá um beijão nele e fala, cara, eu te amo, por isso que eu estou fazendo isso. E fica meio assim, né? Como assim? O cara me ama, está me batendo. Mas a disciplina é isso. Agora, imagina o seguinte, que passou a semana inteira. Na sexta-feira, o Davi explodiu o quarto dele de novo. Mas antes de eu chegar a falar qualquer coisa, ele corre lá, arruma o quarto e chega para mim, papai, eu arrumei o quarto. Eu vou precisar disciplinar ele? Ele aprendeu a disciplina. Ele aprendeu o que ele devia fazer. Então, a mesma coisa acontece no mundo espiritual. Nós, como filhos de Deus, nós podemos ser constantemente disciplinados. Isso vai nos levar à maturidade. Por quê? Porque Deus anseia pela nossa maturidade. Então, se eu e você estamos fazendo na medida do possível, obedecendo o Senhor, indo às reuniões, lendo a palavra de Deus, abençoando outras pessoas, discipulando pessoas, frequentando a célula, falando de Jesus para as pessoas, a gente está caminhando e de repente a gente pisa na bola, o que vai acontecer? Se a gente não for rápido em se arrepender, Deus vai disciplinar a gente. Aí você pode abrir comigo em Hebreus, para você ver que eu não estou falando bobagem. Abre comigo em Hebreus, capítulo 12. A gente vai ler do 5 ao 7. Se você não quiser abrir, você só ouve, tá? Se você for rápido de endereço, você abre aí comigo. Fala assim, ó. Acaso vocês se esqueceram das palavras de ânimo que Deus lhes dirigiu como filhos dele? Ele disse, meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não desanime quando ele o corrigir, pois o Senhor disciplina quem ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Se Deus não o disciplina, como faz com todos os filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Ou seja, se você é filho de Deus, você vai ser disciplinado por Deus. Não tem como você e eu fugirmos dessa disciplina. Ou tem? Abre comigo aí agora, 1 Coríntios. Vamos ver se é 1 Coríntios mesmo.
11, 1 aos Coríntios 11, 31, ou melhor, 32. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre a ceia do Senhor, lembra? Aí ele fala assim, ó, 32. 1 aos Coríntios 11, 32. Mas quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Então, quando o Senhor nos julga, ou seja, quando acontece alguma coisa dessas que ele descreve antes ali, ele fala, por isso há entre vós muitos enfermos, não poucos que dormem e tal. É porque a disciplina do Senhor, o julgamento do Senhor veio antes da pessoa se arrepender por aquilo que ela estava fazendo de errado. E Deus, como Ele ama tanto a gente, Ele não deseja que nenhum de nós se pereça. Mas Ele deseja o quê? Que nós todos cheguemos à salvação, que nós todos nos desenvolvamos e cheguemos à medida da estatura de Cristo. Só que não tem outro jeito de a gente se desenvolver se a gente não for disciplinado. Agora, eu posso, com relação a isso, com relação a essa maturidade que Deus espera de mim como igreja, para esse grande casamento que vai acontecer, eu posso ter uma atitude apática ou passiva. Eu sei que um dia eu vou casar com Jesus, então estou de boa, né? Estou vivendo a minha vida de boa aqui, aos trancos e barrancos, tipo, caí, mas amanhã eu levanto e vamos que vamos, né? Jesus na frente, Jesus no caminho e tal. Mas, tipo, às vezes você continua pisando na bola com Deus nas mesmas áreas. Você continua com as mesmas atitudes. Você tinha o costume de mentir. E aí quando você vê, poxa, estou mentindo de novo. E você não consegue vencer aquilo. Por quê? Porque você está deixando a vida te levar. Você está sabendo que existe um casamento, mas você não está se preparando para aquele casamento como deveria. E aí você fica brincando sem zelo pela palavra de Deus, sem ciúme pela palavra de Deus, sem cuidado pela palavra de Deus, sem cuidado por aquilo que o Senhor falou que vai acontecer. Você vive a vida como se nada fosse nada. E o que acontece? Deus te ama tanto que a disciplina do Senhor vem. Para quê? Para te julgar, para ver se você se toca, que você está no cantinho da disciplina e que você precisa de arrependimento e voltar para os caminhos do Senhor. Agora, existe um momento em que, vamos pensar isso agora naturalmente. Eu tenho 2 filhos, a Ana Raquel e o Davi, 6 e 4. Vamos fazer 7 e 5 agora em maio, né? Eu espero que eles amadureçam ao ponto de eu não precisar mais chiquitar eles, né? Chiquita é a varinha, tá? Eu espero que eles cresçam, esse é o objetivo da disciplina. Sim ou não? O objetivo da disciplina não é ficar sempre disciplinando. Eu amo disciplinar. Não amo disciplinar. Dói, é difícil pra caramba, porque a gente sofre. Porque a Bíblia ensina a gente, e a maneira que a Bíblia ensina a gente, quando a gente vai disciplinar, a raiva já passou. Você não está mais com raiva daquilo que a criança fez. E aí dói em você quando você disciplina. Se você faz com raiva, não faça mais com raiva. Amém? Eu já fiz com raiva, me arrependi e doeu, gente. Doeu muito depois. Mas o objetivo da disciplina é de que a criança cresça e não precise mais de disciplina. Da mesma forma, Deus espera que nós cresçamos sem a disciplina. É possível? É possível. Eu não preciso só esperar ser disciplinado pelo Senhor. A disciplina vai vir? Pode vir, meu irmão, porque tem áreas da nossa vida que a gente não enxerga que a gente está errado. Tem áreas da nossa vida que a gente acha que está tudo beleza, mas no fundo a gente está mal pra caramba. E se a gente não enxerga, Deus vai fazer a gente enxergar de um jeito ou de outro. E aí a disciplina do Senhor vai vir. Agora, existe outra forma. Se a gente usar a obediência àquilo que o Senhor fala. Se nós nos aplicarmos a obedecer aquilo que o Senhor falou. Aí entra a questão, eu sei tudo que está escrito, todos nós sabemos o que é errado e o que é certo, sim ou não? A palavra de Deus fala que nós somos escravos da justiça. A gente deixou de ser escravo do pecado para se tornar escravo da justiça. Por quê? Porque agora eu sei o que é errado. Eu sei o que é certo. Sim ou não? Mas muitas vezes eu faço o que é errado, por quê?
que eu não amoleço meu coração. E o escritor aos Hebreus, ele fala, olha, vocês, quando ouvirem a voz da disciplina, quando ouvirem a voz do Pai, não endureçam o coração, como fizeram no tempo da desobediência. As pessoas deixaram de ouvir a voz do Senhor e com isso colheram frutos ruins. Agora, se a gente ficar atento à voz do Senhor, a gente pode evitar a disciplina. A gente pode ser proativo. Eu não preciso ser passivo nas coisas de Deus, mas eu posso ser proativo. Por quê? Porque eu sei onde eu quero chegar. Se eu não sei onde eu quero chegar, meu irmão, aí tanto faz. Sim ou não? Eu não sei onde eu vou chegar. Eu estou indo na igreja porque, sei lá, não tenho o que fazer domingo. Então, é legal. Eu vou lá, ouço umas músicas, né? Danço às vezes, tem umas músicas animadas e tal. Agora, se eu sei onde eu quero chegar, e onde você quer chegar? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, onde você quer chegar? Com quem você quer se parecer? Agora vira para outra pessoa e pergunta para ela, e aí, com quem você quer se parecer? Onde você quer chegar? Se você sabe onde você quer chegar, então você pode traçar metas para chegar lá, sim ou não? O meu alvo é Cristo. Não foi isso que Paulo falou? O apóstolo Paulo falou, o meu alvo é Cristo, então o que eu faço? Eu miro nele. Eu miro nele e esqueço o resto. Eu miro no meu alvo, o meu alvo é o mais lindo de todos, o meu alvo é maravilhoso, o meu alvo é lindo, o meu alvo é santo, o meu alvo é poderoso, o meu alvo é forte, o meu alvo é verdadeiro, o meu alvo é real. O meu alvo me ama e eu amo o meu alvo, porque o meu alvo é Cristo. Então eu sei onde eu quero chegar. Se você e eu sabemos onde queremos chegar, então acabou a desculpa de viver de qualquer jeito. Sim ou não? Então agora, o que a gente precisa? Como noiva que sabe onde quer chegar, a gente precisa desenvolver a nossa vida. A gente precisa se desafiar. A gente precisa se disciplinar. E a disciplina aí é um esforço meu e seu. Só que aqui, o que a maioria das pessoas pensa sobre disciplina é só correção. Porque eu fui disciplinado por Deus, ou então, eu preciso ser disciplinado, ou então a gente pensa, é uma coisa impossível. Ser disciplinado é para pessoas que, né, outras pessoas, para mim não. Eu não sou disciplinado, eu sou desorganizado, Meu irmão, você sabe onde você quer chegar? Sabe. Se você não sabia, hoje você está sabendo, então não tem mais desculpa. Amém? Então, se você sabe onde você quer chegar, vamos nos disciplinar a chegar lá. Vamos nos desafiar. Por isso que a palavra de Deus fala em Hebreus, quando a gente está junto, reunido, a gente deve nos estimular ao quê? Ao amor e às boas obras. A gente deve se estimular, porque fazendo isso a gente cresce. Fazendo isso a gente se desafia. Eu preciso me desafiar a amar cada vez mais. Se o amor de Cristo não está em mim ainda, se eu não consigo amar o meu inimigo, é fácil amar o inimigo? É surreal, é sobrenatural, é só por Deus que a gente consegue, mas é possível, porque está escrito. Então se eu não estou conseguindo ainda, eu vou fazer o quê? Eu vou me desafiar a conseguir. E aí entra a questão da maturidade. Jesus, em Mateus, não precisa abrir, Mateus capítulo 11, do verso 28 em diante, o Senhor Jesus, ele fala o quê? Vocês lembram dessa passagem? Ele fala assim, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Quem está cansado e sobrecarregado? E eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão o quê? Descanso para a alma de vocês. O meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que eu lhes dou é leve. O jugo de Jesus, ele determina, o jugo, você pensa no jugo, o que é o jugo? Você sabe o que é jugo? Quem sabe o que é jugo? Depois você procura na internet, amém? Eu estou brincando. Jugo é aquele negócio que vai no pescoço do boi, que o boizinho, junto com outro boi, carrega o carro de boi, lembra? Então um pedaço de madeira bem rígido, que segura um boi no outro.
Jesus está falando, tome sobre si o meu jugo. Isso quer dizer o quê? Ande debaixo daquilo que eu estou andando. E esse jugo, para mim, não fala de outra coisa senão de disciplina. Ande debaixo da minha disciplina, ande debaixo daquilo que eu estabeleci como regra, ande debaixo daquilo que eu estabeleci como norma. E aí então você vai encontrar descanso para a tua alma. Aí então você vai encontrar um lugar de descanso. Porque, vamos combinar, se a gente tenta levar de qualquer jeito a vida cristã, é fácil? É fácil você amar o seu inimigo sem Jesus estar no teu coração? Não é fácil, é impossível, você não consegue. É fácil falar do amor de Deus para alguém se Jesus não está vivo no teu coração? Quando Jesus está vivo, você já tem dificuldade, sim ou não? Por quê? Porque nós somos falhos, a gente segura. Quanto mais a gente não tiver com Jesus no nosso coração, que seria de nós? Então aqui Jesus está falando, olha, tome sobre vocês a minha disciplina. E ande do meu lado. Isso é o caminho para a gente ir adiante. Eu vou crescer, eu vou chegar à maturidade, mas eu não vou chegar na base da chiquita. A chiquita de Deus, chilepte. Eu vou chegar à maturidade pela minha disposição, ou seja, eu decido mudar. Eu não decido andar conforme eu estou andando, eu decido ir mais além. Se hoje eu estou amando, conseguindo perdoar os meus inimigos, eu não quero só perdoar, eu quero amar. Eu quero desejar estar com eles. Eu quero desejar olhar nos olhos dele e falar, cara, eu te amo. E aquilo realmente ser sincero. Você quer isso para você? Sabe aquela pessoa que te persegue, que quer te esmagar? Você chegar para ela e falar, cara, eu oro por você todos os dias, porque eu amo você. Porque o amor de Cristo me constrangeu. O amor de Cristo por mim me basta. E eu não preciso mais achar que você tem que me amar. Porque muitas vezes a gente fica ofendido com as pessoas porque acha que elas deveriam tratar a gente da forma que a gente acha que a gente se trataria. Se é que eu falei alguma coisa assim meio enrolada, né? Mas enfim, a gente cria expectativas a respeito de alguém, e se aquela pessoa não cumpre com a expectativa que a gente criou dela, a gente julga, a gente cria barreira. Às vezes a gente trata mal, a gente pensa, pô, esse cara ele só me persegue, mas no fundo você está esperando dele algo que ele não tem para te dar. Porque a gente não pode esperar nada do mundo. O mundo está caído. As pessoas do mundo estão caídas. Se muitas vezes a gente se ofende com irmãos, quem dirá aqueles que não conhecem Jesus? Sim ou não? Então, a gente tem que se desenvolver. Eu e você precisamos correr em direção a Cristo. Olhar para o alvo, meu alvo é Jesus. Eu não vou ficar perdendo tempo com coisinha. Eu vou avançar para o alvo. Eu não vou ficar perdendo tempo com um pecadinho que não larga de mim. Eu vou largar esse pecado. Eu não vou esperar a Deus promover uma situação para eu encontrar aquela pessoa que eu preciso perdoar. Eu vou atrás dela. Ontem mesmo eu estava lembrando de uma pessoa que eu preciso ir atrás. Essa pessoa, assim, eu fiquei muito ofendido com essa pessoa. Mas essa pessoa foi embora do meu convívio. Mas isso não quer dizer que eu não tenho que ir atrás dela. Eu não tenho que perdoar ela, eu não tenho que amar ela. Eu não tenho que querer que ela seja salva da mesma forma como eu fui. E estou sendo salvo. E serei salvo. Amém? Abre comigo aí Hebreus. Que para mim é o texto que... O contexto do livro todo, ele está falando exatamente isso. Lembra que a gente acabou de ler Hebreus 12, e ele falou sobre disciplina, sim ou não? Que a disciplina, ela, no momento que a gente recebe, até ela não parece legal, mas depois que ela faz o efeito que ela deveria fazer, ela é legal. A gente reconhece, puxa, eu realmente precisava daquela disciplina. Hoje eu vejo como eu precisei das disciplinas que a minha mãe me deu. E você com certeza também sabe das disciplinas que você levou e que foram bem merecidas. Se você está aqui hoje e é a boa pessoa que você é, primeiro por causa do sacrifício de Jesus na cruz, porque muitos de nós fomos transformados depois disso. Mas muitos é por causa do ensino que receberam de seus pais. Abre comigo aí então, Hebreus capítulo 5, no versículo 11, ele fala assim, ó. Há mais que gostaríamos de dizer a esse respeito do quê? A gente já vai falar sobre isso.
mas são coisas difíceis de explicar, sobretudo porque vocês se tornaram displicentes acerca do ouvir. Displicente é uma pessoa que não presta atenção, a pessoa que não está nem aí. Eu não tenho zelo por isso aí, que você está falando aí é a mesma coisa que uma lata bater para mim. Isso é ser displicente. Mas isso aqui é a palavra de Deus, então a gente precisa aprender a ter o quê? Zelo pela palavra de Deus. Primeira coisa. Mas aqui ele está falando, olha, vocês são displicentes com aquilo que... Por que vocês são displicentes? Eu não consigo explicar para vocês coisas maiores. Aí ele continua, a esta altura, já deveriam ensinar outras pessoas, e no entanto precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Está falando do quê? De criança, sim ou não? Criancinha na fé, não pode ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos, que pela prática constante são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Esse texto aqui, uma vez até eu trouxe uma palavra sobre isso. E naquele dia, eu tive, digamos assim, parte da revelação. Não foi a revelação completa que esse texto transmite. Porque aqui eu pensei, o que eu me senti naquele dia é o seguinte: quanto mais a gente ensina sobre a palavra de Deus, quanto mais a gente pratica o ensino da palavra de Deus, mais a gente cresce, mais a gente amadurece. Mas o que ele está querendo dizer com prática constante, não é só a prática constante do ensino. Para a gente entender essa prática constante, a gente precisa voltar para o capítulo 4. No capítulo 4, ele fala assim, do 14 ao 16. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos firmemente àquilo que cremos. Nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas. O nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas. Você percebeu isso? Quais são as suas fraquezas? Ele entende as suas fraquezas. Ele não está te julgando pelas suas fraquezas. Ele entende quais são as suas fraquezas. Mas, aí continua, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Quando nós nos aproximamos do trono da graça, nós encontramos o quê? Graça. Graça é um favor que eu e você não merecemos. Graça é algo que Deus, só Deus pode te dar e me dar. E para que é essa graça? O microfone, mano. Estou brincando. Escapou aqui. Ele levantou a plaquinha lá e cortou o microfone, já deu tempo, velho. Fui eu que desliguei aqui, perdão, Bruno. Mas a graça, o trono de graça está disponível para eu e você, desde que a gente não se torne tardio em ouvir. O que quer dizer isso? O que quer dizer tudo isso? Jesus falou, tome sobre vocês o meu jugo. Quando vocês tomarem sobre vocês o meu jugo, ou seja, vocês assimilarem a minha disciplina, vocês quiserem andar na minha disciplina, vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês. Aqui o escritor de Hebreus está falando que existe um descanso preparado para o povo de Deus. Esse descanso que foi preparado para o povo de Deus, ele foi aberto por quem? Por Jesus. Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele conhece as nossas fraquezas, ele não nos julga, mas por conhecer as nossas fraquezas, por ter passado por todas elas, sem pecar, ele se tornou sumo sacerdote. Quer dizer o quê? Ele entra, ele já está nas regiões mais íntimas dos céus, ele está na presença de Deus, e lá na presença de Deus, ele intercede por nós, ele é o nosso advogado. E quando a gente entende isso, que Deus não julga as minhas e as tuas fraquezas, mas que antes Ele está lá, Jesus está lá intercedendo por mim e por você, pelas nossas fraquezas, eu não tenho mais vergonha de reconhecer as minhas fraquezas diante de Deus, e chegar para Jesus e ser sincero: Senhor, eu entendo que eu preciso amar o meu inimigo, mas eu não consigo, por isso eu te peço graça, eu te peço graça nesse momento, porque eu preciso de graça. Sem graça eu não consigo vencer esse momento. Sem graça eu não consigo avançar.
Sem graça eu não consigo me preparar para o casamento. Pare para pensar nisso. O exercício constante do nosso ofício diante de Deus. Qual que é o meu e o seu ofício? O primeiro ofício que nós recebemos é que nós somos o quê? Nós somos reis e sacerdotes no povo de Deus. O sacerdote, ele oferece sacrifícios a Deus. Sacrifícios agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Eu me aproximo de Deus por meio de Jesus Cristo e ofereço sacrifícios, ou seja, eu ofereço a minha vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu falo, Deus, a minha vida é tua, por isso agora vem e me transforma. Eu reconheço as minhas fraquezas e eu sei que o Senhor não me julga pelas minhas fraquezas. Antes o Senhor venceu todas elas. E da mesma forma que o Senhor venceu, eu posso vencer, porque o Senhor falou que o Senhor venceu e era para eu ter bom ânimo, porque o Senhor venceu. E se o Senhor venceu, eu venci junto. Isso é entender a graça. Que a graça é um favor imerecido, mas ela também é uma capacitação do alto, para eu andar como Jesus andou. Isso é graça, não é só um favor que eu não merecia e recebi. Eu não merecia ser salvo, não, ninguém merecia, mas eu fui salvo. Não é só isso a graça. A graça é também você chegar diante de Jesus e falar, diante de Deus e falar, Deus, me ajuda a ser como Jesus. Me capacita. Espírito Santo de Deus, me capacita. Me leva mais além. Me leva mais além. Eu quero ser maduro, eu não quero ser imaturo, eu não quero precisar da tua disciplina, Deus. Eu quero ser proativo na minha caminhada. Eu quero ir rumo à maturidade. Eu quero andar à frente. Eu não quero esperar a vara do Senhor vir. Eu não quero esperar o julgamento vir sobre mim. Mas eu quero decidir ir à frente. Eu quero decidir a me desafiar a viver a palavra de Deus. Porque a palavra nos limpa. A palavra nos purifica. Por isso que Jesus falou, a palavra de Deus fala que Jesus, Ele nos limpou pela palavra que Ele ministrou. E Ele mesmo preparou essa noiva, que somos nós. Está tudo pronto, o linho está lá, o vestido está te esperando. Sabe aquele vestido maravilhoso, cheio de brilho, que ajusta certinho ao seu corpo? Está esperando você. Porque Jesus já fez tudo. Eu só preciso andar em retidão. Olhar para Jesus, olhar para o meu alvo, que é Cristo, e caminhar, e me desafiar. Hoje eu amei, eu quero amar mais amanhã. Hoje eu perdoei, amanhã eu quero perdoar mais. Hoje eu orei, amanhã eu quero orar mais. Hoje eu li a palavra de Deus, amanhã eu quero orar mais, ler mais. E não ficar pensando, puxa, olha, eu sou uma peste mesmo, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo fazer nada, ontem eu não fiz nada. E aí você fica naquela autocondenação e que não leva a lugar nenhum. Você precisa olhar para frente. Então Paulo fala o quê? Em Filipenses capítulo 3, ele fala o quê? Eu não julgo que eu tenha alcançado alguma coisa, mas eu faço o quê? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para aquelas que adiante de mim estão, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. É isso que Paulo fala, é isso que Paulo ensina. Vamos ler lá, Filipenses capítulo 3, estou acabando, tá, irmão? Se quiser ficar de pé para parecer que está acabando, vou imitar o Luciano Subirá aqui agora. Se quiser ficar de pé para parecer que está acabando, não fique de pé porque ainda falta um tempo, você vai cansar. Mas estou quase acabando, tenha fé. Amém? Efésios capítulo 3, perdão, Filipenses, não é Efésios, Filipenses. É Paulo que escreveu, mas está em Filipenses. 3:12, fala assim, ó. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, ou seja, existe uma perfeição proposta para mim e para você. Não sei se você fez o estudo de célula ontem, sobre Mateus capítulo 5, no versículo 48, vocês lembram que Deus espera de nós? Deus espera que nós sejamos filhos perfeitos dele. Então, Paulo está falando aqui, ó, não estou dizendo que eu já tive tudo isso, que eu já alcancei a perfeição, eu ainda não cheguei lá. Mas o que eu faço? Mas prossigo a fim de alcançar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Jesus nos conquistou para uma perfeição. Olha a finalidade, olha o fim. O fim é a perfeição. Eu sei onde eu quero chegar, então por que eu vou ficar esperando? Eu vou avançar, eu vou ser proativo. Aí o que acontece? Ele continua assim, não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está diante de mim, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus.
Todos nós que alcançamos a maturidade devemos concordar quanto a essas coisas. Se discordam em algum ponto, confie que Deus esclarecerá para vocês. Contudo, devemos prosseguir de maneira coerente com o que já alcançamos. Todos nós temos uma medida de revelação. Todos nós temos uma medida de fé. Deus compartilhou algo comigo, com você. O que Deus está falando aqui? Eu convido você. A palavra de Deus está nos convidando a andar conforme a medida de fé que a gente tem. Ande conforme aquilo que Deus já revelou para você. Não volte atrás. Não dê ré. Nós não somos aqueles que retrocedem, mas nós somos aqueles que avançam. Amém? Nós precisamos avançar. Então, se ontem eu falei, não importa, daqui para frente que importa. O meu passado ficou encravado na cruz. O que eu fiz ontem já não conta mais. A vigília que eu fui ontem não conta mais. O aleluiamento que eu tive ontem não conta mais. O que conta é daqui para frente. Amém? E daqui para frente eu preciso me desafiar a ir cada vez mais. A mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais um round. Mais um round. Mais um round. Mais um round contra a minha preguiça. Mais um round contra a minha incredulidade. Mais um round. Deus nos deu armas espirituais na nossa luta. E as armas espirituais são para ser usadas com fins espirituais, não com fins naturais. E os fins espirituais são o quê? Que a gente cresça. E para eu crescer, para você crescer, a gente precisa fazer uso dessas armas. Quais são as armas? Oração em línguas, oração, leitura da palavra, jejum. Não adianta, não há crescimento se a gente não se esforçar nessas coisas. E o jejum deve ser uma prática constante no nosso meio. Nós precisamos jejuar, nós precisamos nos desafiar. Agora, para terminar, meu irmão, eu quero te fazer pensar numa coisa. Hoje, nós somos filhos. Hoje, eu e você, nós somos disciplinados pelo Senhor. Mas nós podemos ser proativos nesse sentido, você entendeu? Amém? Mas hoje, a palavra de Deus fala que nós somos filhos. Primeira carta de João, no capítulo 3, fala assim, ó. Vejam como é grande o amor do Pai por nós. Pois Ele nos chama de filhos, o que de fato somos. Mas quem pertence a este mundo não reconhece que somos filhos de Deus, porque não o conhece. Amados, já somos filhos de Deus, mas Ele ainda não nos mostrou o que seremos quando Cristo vier. Sabemos, porém, que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Hoje nós somos filhos. Você acha que ser filho de Deus é bom? Sim ou não? Maravilhoso. Agora, o que você vai ser ainda não foi revelado. Agora, pensa comigo, Deus é um Deus de família, sim ou não? Deus faz tudo em família. Deus estabeleceu a família como uma figura. Tudo na Bíblia é figura, meu irmão. Tudo na nossa vida é figura das coisas do céu, das coisas espirituais. Então, na minha opinião, se tem uma coisa que é maior do que filho, para mim, é esposa. Hoje, nós somos filhos, mas vai chegar um tempo em que nós seremos a esposa, porque nós seremos como Ele, tal como Ele é, nós seremos. A gente vai chegar a ser esposa. A Bíblia fala lá em, acho que Oséias e alguns outros textos, Isaías também fala que, Isaías fala assim, o teu Criador é o teu marido. Como você e eu temos nos preparado para o nosso casamento? Como nós temos nos preparado para nos tornar iguais a Ele? Qual é a nossa expectativa para esse dia? Como você tem andado? Como você tem se desafiado? Hoje, você é filho, você está sujeito à disciplina. Mas vai chegar o dia que você vai ser esposa. E você vai ser igual a Ele. É isso que nós devemos ansiar. É para isso que nós devemos lutar. É nessa direção que nós devemos caminhar. Agora eu queria te convidar a ficar de pé.
Agora acabou, tá? Ou não, né? Eu queria te convidar a orar, a colocar a tua vida diante do Senhor. Você entende que você foi chamado para maturidade? Amém? Você entende que você é filho, mas que você ainda vai ser algo muito maior? Mas você entende também que você precisa se desafiar a crescer? Aonde eu e você chegamos está bom, mas existe o melhor. Existe o melhor de Deus. Existe um lugar mais profundo em Deus. Existe um lugar onde o teu coração queima por Ele, em todo o tempo. Existe um lugar onde você ama Ele constantemente. Existe um lugar em você mesmo. Existe uma versão de você que é melhor do que essa que está aqui hoje, que é aquela que Deus sonhou para ser, que é aquela que foi gerada de novo com uma semente que não é corruptível, mas uma semente incorruptível. A obra de Deus na cruz não foi só para te deixar mais bonitinho, para dar um tapa na sua aparência, para te dar um carro do ano, para te dar uma casa, para te dar bens, para te dar irmãos, para te dar um marido, para te dar uma esposa, para te dar um casamento feliz. Não foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para te fazer esposa. Jesus veio para te dar aquilo que você precisa para se tornar igual a Ele. Nós precisamos parar de pensar nas coisas da terra. Os nossos olhos têm que estar fixos em Cristo Jesus. Se a nossa esperança estiver nos céus, se a nossa esperança estiver no casamento que o Senhor está preparando, a nossa esperança estiver nisso, nada vai nos influenciar, nada vai nos parar, nada vai nos impedir de conquistar, de avançar, de ser transformado, de deixar o Espírito Santo nos transformar. Meu irmão, minha irmã, coloque a tua vida diante do Senhor agora. Eu não quero que você se preocupe com mais nada. Não perca, não desvie a tua atenção com o horário. Eu peço que você tenha um pouco mais de paciência, mas que você se renda a Ele de uma forma que talvez você não tenha se rendido ainda. Quero que você seja sincero com Ele. Diga: Deus, eu quero ser mais zeloso pela tua palavra. Deus, eu quero ser mais apaixonado por Ti. Eu quero ser mais apaixonado pela Tua palavra. Eu quero ser mais desesperado pelo Senhor. Eu quero pensar mais no nosso casamento, Deus. Eu quero pensar mais em Ti, Deus, e menos em mim. E menos naquilo que eu posso fazer, e menos naquilo que eu já conquistei, e menos naquilo que eu vou conquistar, e menos nos problemas que têm me cercado. Eu quero pensar mais no Senhor. Quero pensar mais no nosso casamento, no nosso relacionamento. Eu quero Te conhecer, Jesus. Eu quero Te conhecer, embora eu seja prometido a Ti. Eu quero Te conhecer, eu quero poder dizer, porque isso arde no meu espírito, que o Senhor é o mais belo entre milhares. O Senhor é mais belo do que qualquer coisa nessa terra. O Senhor é mais belo do que o mais belo dos carros. O Senhor é o mais belo do que o mais belo das mulheres. O Senhor é o mais belo do que o mais belo dos homens, Senhor. Pai, nós queremos como igreja dizer isso, Pai, que o Senhor é o mais belo do mais belo de qualquer coisa que nós possamos ter, de qualquer coisa que nós possamos desejar desse mundo. O Senhor é aquilo que deve nos motivar. O Senhor é a nossa paixão. O Senhor é o nosso amor. O Senhor é o nosso alvo. O Senhor é o nosso foco. O Senhor é tudo o que desejamos, é tudo o que precisamos. Não é de um casamento feliz, não é de um casamento que precisamos, mas é do Senhor que precisamos. Não é do carro do ano, não é
Não é da casa do ano, a casa mais bonita, a casa mais perfeita, não é. Não é a saúde melhor do mundo, não é a aparência melhor do mundo, não é a melhor roupa, não é o melhor calçado, não é nada disso, Senhor. O Senhor é o nosso alvo, o Senhor é o nosso foco. Os meus sonhos devem ser os teus sonhos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, ajuda-nos como igreja a olhar para Ti somente, a pensar nas coisas do céu, a não reconhecer aqui as coisas dessa terra como importantes, não dar demasiada importância para aquilo que não tem importância, Pai, mas amar o nosso próximo como a nós mesmos e ao Senhor sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Ah, Deus, queima o nosso coração, Pai, queima o nosso coração, amadurece o nosso amor por Ti, Deus. Nós queremos amadurecer em todas as áreas, Senhor. Não queremos ficar parados, não queremos ficar estagnados na nossa vida espiritual. Senhor, se nós oramos em línguas, queremos interpretar. Se nós interpretamos, nós queremos profetizar. Se nós profetizamos, nós queremos curar. Nós queremos expulsar demônios, nós queremos realizar sinais e maravilhas. Nós queremos Te imitar em todas as áreas. Nós queremos amar o nosso inimigo, nós queremos desejar o bem para aqueles que nos perseguem. Nós queremos amar de todo o coração as pessoas, Pai, sem olhar a aparência, sem esperar nada em troca, sem criar demasiada expectativa. Mas nós queremos amar como o Senhor nos ama, sem conhecer ninguém segundo a carne. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo, e testifica ao nosso espírito que nós somos Teus filhos. E eu quero te convidar nessa noite. Talvez você ainda não tenha tomado uma decisão de se render a esse Deus maravilhoso. Talvez você não tenha se identificado como noiva. Talvez você não tenha ainda se identificado como a futura esposa do Cordeiro. Talvez você ainda não consiga se reconhecer como a amada do Cordeiro, como a amada do noivo, como desejada do noivo. Eu quero te convidar a vir aqui à frente. Se você quer nessa noite estabelecer essa aliança, esse compromisso com Ele, de reconhecer que você é prometida a um único esposo, a um único marido, e que você vai avançar em direção a esse esposo, vem aqui à frente. Agora, se você já tem essa certeza, eu quero te convidar a se desafiar a ir além, a ir além. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Estenda suas mãos para cá. Vamos orar. Vamos abençoar. O Senhor sabe que ministrou o coração da nossa irmã. O Senhor sabe que ministrou no seu coração, meu irmão. Por isso quero te convidar a levantar a tua voz. Ergue a tua voz em oração. Deixa o Espírito Santo te conduzir em oração agora. Deixa o Espírito Santo te guiar em oração. Oh, Espírito Santo, vem. Vem, Espírito Santo, nós queremos mais intimidade, nós queremos mais relacionamento contigo. Nós queremos mais, Senhor, nós queremos mais, Senhor. Oh, Espírito Santo, vem testificar com o nosso espírito que nós somos filhos. Vem nos dar, Senhor, a certeza de que existe um casamento marcado. Vem, papai. Vem, papai. Em nome de Jesus, vem com o teu poder, Senhor, em nome de Jesus Cristo.